a esse ponto. Tá? Por ser essa condição, ou seja, não depende de x2, de x1, só de x2. Então, este x1 pode ser qualquer valor e mesmo assim isto é negativo, certo? Então, isso se denomina que é semidefinida negativa por isso. Mas tem um teorema que a gente vai ver mais na frente, mesmo que sendo esta V ponto semidefinida negativa, então a origem, que é o ponto de equilíbrio, é assintoticamente estável. Estável. Tá? Mas neste nosso caso, como não chegamos ainda a isso, vamos a fazer que simplesmente é estável. Tá? Ou melhor ainda, por ahora, simplesmente vamos a considerar que é estável. Tá? Então a gente vê que, porque esse V, como a gente vê aqui, não está dependendo de x1 ao quadrado, não existe esse termo aqui, ela é semidefinida negativa. Então simplesmente chegamos à conclusão de que é estável, é um sistema estável. Tá? Ok? Então este sistema é estável. Tá? E a gente pode até. E algum outro sistema de aí dos exemplos que vocês têm, são, a maioria, ou acho que vários são estáveis, né? Tá? Vários são estáveis. Então, simplesmente, propondo esta função quadrática, vocês vão conseguir demonstrar estabilidade. Ou estável, ou assintoticamente estável, certo? Neste caso, só cheguei a estável. Agora, se esse V ponto dependesse de menos x1 ao quadrado, menos x2 ao quadrado, então aí seria assintoticamente estável. Tá? Então, esse é o objetivo dessa parte desta. Uhum. Na lista, para que dice usar funções de Lyapunov investigar a estabilidade dos seguintes sistemas, que são sistemas lineares, com a matriz e tudo isso, você aí se vai ter que sortear. Você tem que ver se é um sistema estável ou inestável. Se é um sistema estável, ou seja, primeiro, assim como fizemos, permíteme de novo, não é que fizemos, mas, cadê você? Aqui, certo? Aqui, tá. Você vai ter que ver, verifiquei que é inestável. Como verifiquei que é inestável? Porque os polos, eu calculei os autovalores desta matriz A, certo? Aqui tem uma matriz da seguinte forma: menos 3, menos 2, 2, menos 2, certo? Então calculei, tem um autovalor igual a menos 1 e tem um autovalor igual a 2. Então isto é uma cela. Então meu sistema é inestável. Beleza. Então eu vou ter que propor uma função de Lyapunov, tá? Na qual minha função seja qualquer uma, por exemplo esta, e demonstrar que 0 em 0 é maior que 0 em uma região D, que não conheço, e que V ponto
Se sai que é uma função maior que zero, então eu posso concluir que meu sistema é inestável. Mas esta você vai ter que propor. E tentar. Certo? Eu acho que eu incluí uma lista de respostas da lista. Certo? Mas simplesmente inestável, estável, inestável, estável, assintoticamente estável, alguma coisa assim. Então, quando é inestável, então aí você tem que ter que propor funções deste tipo. Na próxima aula vou ver bem esse teorema de Chataev, eu acho que é. Como se propõem essas funções de Lyapunov, ok? Que você propõe. Esta é uma função que propus aqui. Este caso é uma função indefinida, certo? Se, e é maior que zero para uma região, certo? Beleza. Aqui, pela forma que eu fiz e tudo isso, me sai uma função também indefinida. Tá? Então, eu já poderia até dizer, né, que é uma inestável. Mas até aqui também é confuso, tá? Porque estou fazendo online, não tenho material aqui em casa. Ou seja, você, na prova, eu vou te dar isto, a função de Lyapunov. Uhum. Isso. A V tem que ser definida positiva. Positiva, né? Isso. Uhum. Não, aí a gente não podemos concluir nada. Tá? Ou seja, isso. Tá? Ou seja, quando meu zero é zero, estável. Quando meu zero é estável, tá? Eu vou propor uma simples, simplesmente por exemplo. Tá? Ou, de maneira geral, um A aqui e um B aqui. Tá? De maneira geral, A e B coeficientes constantes. Tá? Beleza. Obviamente, constantes positivas. Segundo, V em 0, 0 é igual a 0? Sim, beleza. Essas quadráticas ou quartas sempre satisfazem isso. Terceiro, agora aqui vem a dificuldade. V ponto tem que ser menor que 0 ou menor ou igual a 0. Se é menor que 0, é assintoticamente estável. E este é simplesmente estável. Estável. Tá. Agora, partindo disto, né? De que esse ponto é estável, já verifiquei, calculei meus autovalores, é um foco estável, é um não estável. Então, qualquer função de Lyapunov quadrática deste tipo, sendo A e B constantes maiores que zero, satisfaz. Eu verifiquei que V ponto é negativa definida, então é assintoticamente estável. Beleza. Ou concluí que V ponto é semidefinida negativa. Ou seja, esta de aqui significa definida negativa. E isto de aqui significa semi-definida negativa. Então, esse é o caso mais bonito, mais simples. Okay? Agora, o caso onde esse meu 0,0 é instável.
Ou seja, ele pode ser uma cela, pode ser um foco instável, pode ser um não instável, beleza? Tá. Aí, a gente temos que, na próxima aula eu vou me focar nisso, que é, podemos propor o V de tal maneira que seja dessa mesma forma, só que tá maior que zero, beleza? Zero em zero igual a zero, beleza? Aqui vem o, se segundo o procedimento, V ponto aqui, eu demonstrei que isso for maior que zero, V ponto, então meu sistema, o zero, zero, instável, tá? Ou mesma, da mesma forma, eu propus esta, menos ax1 quadrado menos bx2 quadrado, é negativa definida, 2, é 0 em 0, e 3, v ponto tem que ser menor que 0, certo? Aí também é inestável. Tá? Ou seja, esses pontos de instabilidade temos que saber propor essa função dela por nós. Não é qualquer uma que a gente sai, como no caso que eu mostrei agora. Tá? Então a gente vamos ter um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Okay? Mas uhum, tá? Aqui, qual? Ah, tá, desculpa. Eu vou disponibilizar esse material também, tá? Mas deixa ver como eu volto aqui. Tá? Eu vou disponibilizar tudo isto para vocês, tá? Para as notas, todo o que estou escrevendo aqui vai estar disponível para vocês. E como agora, então, nesta parte, aqui é bem a parte de sistemas lineares, beleza? Aqui sistema direto de Lyapunov, mas para sistemas não lineares, certo? Temos o exemplo do pêndulo, novamente a mesma estrutura. Aqui vai propor uma das maneiras de fazer isso em sistemas mecânicos, de propor uma função de Lyapunov, é a funções de energia. Tá? Função de Lyapunov, que vai ser a energia cinética mais a energia potencial. Certo? Energia cinética, obviamente, movimento, velocidade meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, certo? Velocidade gravitacional. Tá? Ou seja, essa velocidade, né, daqui até aqui, tem uma velocidade que vai ser L vezes C isto ao quadrado. Okay? Okay? Energia potencial, então, a energia potencial a gente vai ter essa altura, uma energia potencial, essa altura vezes massa por gravidade. Então, essa seria a minha energia total, que vai ser minha função de Lyapunov, para demonstrar a estabilidade. Agora, se eu calculo a derivada temporal dessa V, vou ter em função simplesmente da velocidade. Okay? Que significa simplesmente que minha função de Lyapunov, que esse sistema, esse ponto de equilíbrio na origem, é estável. Mas a verdade, a gente sabe e tem intuito que se temos esse coeficiente de amortecimento, esse sistema vai ser assintoticamente estável, porque ele vai oscilar e vai diminuir a amplitude até equilíbrio. Então,
Isso não quer dizer que está tudo errado, não. Só quer dizer que esta função de Lyapunov, que está em função da energia cinética mais energia potencial, não é apropriada para demonstrar que é assintoticamente estável. Simplesmente é apropriada para demonstrar estabilidade. Tá? Por exemplo, neste caso, temos esta função de segunda ordem. O ponto de equilíbrio desse é a origem, certo? 0, 0, o único ponto de equilíbrio é essa origem. Bom, na verdade temos vários, mas o ponto de equilíbrio que nos interessa é o ponto de equilíbrio à origem. Tá? Análise de estabilidade nesse ponto de equilíbrio. Propõe esta função de Lyapunov. Calculo a derivada dessa função de Lyapunov, certo? X ponto igual a 2x, x ponto mais 2y, y ponto. Eu calculo que o v ponto igual a menos 2y quarto. Então, esta v ponto é semidefinida negativa. Então, não posso afirmar com essa v ponto e esta v, não posso afirmar que meu sistema, a minha origem, seja assintoticamente estável. Simplesmente significa que é estável. Tá? E agora, com este teorema, sim, com este teorema de Barbachin-Krasovsky, de russos, certo? Então, existe a função B definida, tal que V é semidefinida negativa, certo? Ou seja, V é definida positiva, maior que zero, e V ponto é semidefinida negativa, então menor ou igual que zero. E limite de essa V, quando o módulo tende a infinito, é infinito, e a única trajetória que pertence ao conjunto B ponto igual a zero é a origem, então o sistema tem estabilidade assintótica global. Certo? Então, mesmo sendo com esta função V ponto semidefinida negativa, esta V definida positiva, e a única trajetória que anula isto, V ponto igual a zero, é a origem, sim, é a única que anula isto, sim. Então, meu sistema é assintoticamente estável globalmente. Tá? Então, este teorema nos ajuda nessa estabilidade. Okay? E aqui vem um conjunto de métodos de construção de funções de Lyapunov. Tá? Para sistemas não lineares, que primeiro, em base da função energia, ou seja, representar esta equação diferencial na forma de espaço de estados, certo? Ou seja, x ponto igual a y, y ponto seria igual a x ponto, certo? Ou seja, aqui neste, deixa eu ver aqui, ah, tá, aqui. Ou seja, temos esta equação x dois pontos, deixa, opa, aqui não, psi de x mais f de x, psi de x mais f de x. Ou seja, a escolha é x, neste caso, y é igual a x, y ponto igual a x ponto. Ah, estou fazendo. Vamos lá. Ah, tá. Y igual a x
E aqui uns, perdão,